vacuidade, porque... Então, nós vamos ver as leis de negação de quantificadores limitados. Olha só, se você negar para todos os x pertencentes a P de x, significa, expandindo a abreviação, tá? Daqui para cá, você está expandindo a abreviação. Então, não fez nenhum cálculo, vamos chamar assim. Eu só coloquei. O que significa isso? Isso é uma forma abreviada de dizer que para todos os x, se o x pertence a A, então P de x é verdadeiro. É só uma expansão, tá? Agora, daqui para cá, tudo isso, esse pontinho é o que começa o exemplo. Tudo que vem aqui embaixo são equivalências. Então, esse 4 é equivalente ao 2. O não, quando ele passa, lembra que esse aqui, o para todos, vira o existe. E ele fica aqui continua. Deixa eu ver aqui, tá. Daqui para cá foi só aquela coisa da... A gente já viu isso, mas tá meio vendo de novo, porque tá resumido, né? O x pertence a vida, x não pertence a ou P de x, que é a lei condicional. Daqui para cá, Morgan entrou aqui, virou pertence, ou E, P virou não P. Daqui para cá, a gente abreviou. Então, assim, a mesma aquela expansão da abreviação, aqui a gente abreviou de volta, que é você dizer que existe um x pertencente a A com tal que, ou com, né, ou E, em que o P de x é falso, ou seja, em que não P de x é verdadeiro, ou você pode falar P de x falso. Normalmente a gente fala mais para o verdadeiro, então não, em que nós temos não P de x, ou seja, não P de x é verdadeiro, P de x é falso. Que nós não temos P de x, tá? E aí, se a gente pegar aquela forma abreviada lá do início, ó, do 1, que é essa forma, se você só copiar, der um Ctrl C aqui, um Ctrl V, você vai chegar nessa expressão. Se você der um Ctrl C e um Ctrl V, é a mesma coisa. Então, eu peguei o início e por várias equivalências, chegamos nisso aqui, ó. Então, esse não para todos x pertence a P de x virou existe um x pertencente a tal que não P de x acontece. Aqui, aí, agora mudou o exemplo, tá? Outro exemplo. Outro exemplo... Deixa eu ver. A gente pegou... outro exemplo. Você vai pegar... parecido com esse aqui, que a gente começou. O mesmo, é um exemplo bem parecidinho com esse, só que ao invés de usar o quantificador universal, vai usar o quantificador existencial, tá? É bem parecido, mas é outro exemplo. E aí, aqui está pedindo para mostrar que esse aqui é equivalente a esse. Então vamos ver o passo a passo dela. Note que aqui é só uma observação. Note que se o A é o vazio, então existe um x pertencente a A, tal que P de x é falso. Esse 14, alguém discorda, concorda ou discorda do item 14? Eu concordo. Tá, porque o elemento, o vazio, que também pode ser representado assim, o vazio, você também pode abrir as chaves, colocar nada dentro e fechar as chaves. Que aí dá para você ter uma ideia. O que tem dentro do vazio? Nada, ele é vazio. Existe um x pertencente ao vazio, né? Porque você está fazendo o A igual ao vazio. Deixa eu colocar desse outro formato. Não existe nada aqui dentro. Em tal que P de x é verdadeiro? É falso, porque não existe. Agora vamos ver outra equivalência. Agora, a gente está, só para nos situar, a gente está partindo disso aqui, que é...
é parecido com esse aqui, mas sem esse não aqui. Tá? Mas tudo bem, vamos ver onde vai chegar. Esse aqui para cá, colocamos uma dupla negação, tá? Ó, repetiu o que tinha aqui e colocou a dupla negação. Agora, daqui para cá, você vai passar só um. Passa só um para lá. E aí fica esse um que sobrou. O para todos vira o existe. Não P de X. Tá? Então, do 16 para o 21, está dizendo ó, que isso aqui é equivalente. Então, eu peguei e dei o Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, que 21 é o resultado, partindo de 16 chega em 19. Então, ele está dizendo, olha só, para todos os x pertencentes a, P de x é verdadeiro, é equivalente a não existe um x pertencente a, tal que o não P de x seja verdadeiro. Porque para todos os x, o P de x é verdadeiro. Então, não vai existir nenhum x lá dentro em que você não vai ter P de x. O 21, vê se você entende. Entende e concorda que eu falo, né? Às vezes você pode entender, mas não concordar. O Marcos está aí? Não, ele disse que vai assistir as aulas depois, porque ele está sem conexão à internet. Ah, entendi. Tá. Ficou claro, Galbilenha? Ficou sim? Uhum. Esse ficou. Ah, ok. Agora, você sabe que, então, veja bem, aqui a gente está fazendo, mas está muita informação. O que você está fazendo aqui, afinal? Vamos retomar. Olha, a gente partiu, nós estamos negando quantificadores, brincando aqui de negar quantificadores. Então, nós partimos disso aqui, fizemos uma série de contas e chegamos nisso que está um highlight, ó. Então, é só para saber que isso aqui é equivalente a isso. Depois, um outro exemplo, é para pegar uma coisa parecidinha com essa, só que muda o para todos viram existe, e para mostrar que vai virar também parecidinho, ó, tudo parecidinho. Só que o existe virou para x. Agora, e aí a gente virou, olha, se o A aqui no 13, né, for vazio, então isso aqui é falso. Por que ele está iniciando? Porque agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio nesse outro resultado. Então, nós chegamos nesse resultado 21 aqui, ó. Essa é a parte legal. Ó, o resultado 21 é aquilo que eu falei. Você pega um Ctrl C, traz para cá. Enfim, então, digamos assim, entendi o 21. Você tem isso aqui. Agora, vamos fazer o A ser o vazio aqui. Se o A for vazio, existe um X pertencente a A, tal que não P de X é verdadeiro, é falso, pelo mesmo argumento de 14. Porque não tem nada aqui dentro. Você está falando, existe um elemento no vazio? Ó, então lembrando, o vazio abre, não tem nada, fecha. Existe algum elemento que o P de X seja ou verdadeiro ou falso? É falso. Lá no 14 ele falava que o P de X é verdadeiro. Mas como não tem nada, então é falso falar que existe um X, porque não existe. A falsidade não está no P, entendeu? A falsidade está no existe. Deixa eu dar um highlight aqui, que eu acho que ele é falso por causa disso aqui, tá? Não tem nada a ver com P. Tanto que aqui embaixo, ó, ele tem o não P. Então, se fosse o problema por causa do P, o não P seria verdadeiro. E não é. O problema da falsidade aqui também é... Porque lá você tinha P, aqui você tem não P. A falsidade ele está falando que existe um X. Então... Não existe nenhum X contido em A e não P. Aqui pertence. Esse símbolo... Ah, verdade. Verdade. Mas tranquilo, é comum confundir... não, aqui, ó, até o 22. Vê se entendeu até o 22. Agora a gente vai pegar o 22
e vai fazer, ó, deixa eu só escrever, porque não, aqui não vai estar gravado no vídeo, mas não vai. Assim, eu colocaria aqui, ó, tomando a negação de 22, vírgula. Então, tomando a negação, lembra que isso é falso. Se você negar isso aqui, então eu estou negando e só copiei e colei. Se isso é falso, isso tudo é falso, se eu negar, tem que ser verdadeiro, só que lembrando que é um caso específico, para o A igual a zero. Concorda com 23? Eu concordo. Ok. Só que, olha que louco, então aqui que é magia, ó, é muito legal essa parte, tá? Porque é aqui que a magia acontece. Muito louco. Ó, isso aqui, agora, esse não, tá vendo por que eu não gosto de série nem de filme? Porque tem alguma coisa mais legal que isso? É difícil. Ó, esse não, ele vai pular esse camarada. Na hora que ele pulou, o não some daqui, ele vira um para todos, tá? O X continua, pertence a A. E o não que veio para cá ficou não, que é um sim. Então cancelou, ficou só o P de X. E lembra que isso é verdadeiro, para um caso específico. Lembra que a gente está sempre falando esse caso específico do A ser o vazio, tá? Tem o caso geral que foi feito antes, esse é o caso específico vazio. Tá, então se você entendeu esse passo, que é só passar o não aqui, isso virou isso. E é verdadeiro para esse caso. Então agora até destaquei porque é a magia, beleza da coisa. Dessa forma, para todos os x pertencente a A, P de x, tal que P de x é verdadeiro, então tudo isso aqui, toma cuidado para não confundir o verdadeiro do P de x, que quando você está lendo só isso aqui, quando você coloca só P de x, você está querendo dizer P de x é verdadeiro. Então, quando você fala para todos os x pertencentes a A, tal que Px é verdadeiro. Agora, esse outro verdadeiro é para tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é verdadeiro, tá? Não sei se vale a pena destacar isso, mas se não vai confundir ou se vai ajudar. Mas essa palavra verdadeiro, ela está se referindo a tudo isso aqui, tá? É importante ressaltar, é toda a frase. Então, para todos os... A afirmação é verdadeira. Isso, e essa afirmação é tudo isso aqui, ó. É diferente de quando você está lendo só essa partezinha que você está falando. É porque você está dizendo assim, que para todos os x pertencentes a A, P de x é verdadeiro. Isso é uma coisa. Essa palavra verdadeira foi só para esse P de x. Esse P de x na minha cabeça eu coloco como é e não é. Você fala P de x? O P de x é. Acontece. É verdadeiro. Tá. Isso. Pode ser assim também. Acontece, não é. Isso. Beleza. Pode ser o verbo ser, né? É, não é, acontece, não acontece, é verdadeiro ou é falso. Agora, essa palavra verdadeira é para tudo isso aqui. Então, se o A é vazio, você pode... a seguinte fórmula matemática é verdadeira. Para todos os x pertencentes ao conjunto vazio, o P de x é verdadeiro. Esse 24 é chamado verdade por vacuidade, ou vacuously true. Esse vácuo, a palavra vácuo, está vindo de vazio, né? Porque no vácuo, supostamente, é vazio. Pelo menos o vácuo clássico. O quântico não é, mas a palavra se manteve. O que vocês acharam? Por enquanto, nada. Bom, legal. Eu não sabia, eu nunca tinha visto não relacionado a isso. Verdade com vacuidade. Essa parte também nunca tinha visto não e está sendo bem interessante. Então, alguém já tinha visto? Ó, o pessoal da matemática, principalmente, a Camila dos Santos. Camila dos Santos. Camila pode falar. Vamos ver se ela...
Fala ou escreve. A Gabriele tinha visto, a Loriene. Primeira vez. A Loriene já tinha visto, legal. Você sabe dizer rapidinho em que contexto, onde, como você viu? Só se quiser, uma pergunta optativa mesmo, só curiosidade, né? Ah, tá bom. É o seguinte. Essa parte que vem depois do 26, deixa vocês verem em casa, o conteúdo até o 25. Do 26 para frente é um comentário meu, tá? Então, eu vou deixar no mesmo vídeo esse outro material, porque é uma aplicação para entender o que é uma aplicação para poder entender o que significa verdade por vacuidade. Então, por exemplo, vocês devem lembrar, ou então a gente lembra agora, que o conjunto vazio ele é subconjunto na verdade, deveria falar, não sei se eu coloco aqui, mas para todos os conjuntos A que pertencem a um certo universo U, né, nós temos que o conjunto vazio é subconjunto de A. Ou seja, é o mesmo que dizer assim, o conjunto vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. Lembra que quando você fala o A é subconjunto de B, significa A está contido em B, que é equivalente a você falar para todos os X pertencentes a A, X pertence a B. Para todos os X pertencentes a A, pertence a B, porque A é subconjunto de B, né? Podendo ser igual ou não. Se o A é o conjunto vazio, então 2 continua sendo verdadeiro, porque o vazio, esse aqui é o símbolo do conjunto vazio, está contido em B porque ele está contido em todos os conjuntos, certo? Tem como provar, você fala, prova que o conjunto vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. Tem como provar, é um exercício à parte, você tem que partir dos axiomas que estão envolvidos e prova. Normalmente tem livros que estão falando se abrir um livro de teoria de conjuntos, vai ter essa prova aqui, tá? A gente só está usando esse resultado. Então, mesmo que for conjunto vazio, é verdade. Então, se A é o vazio, o A contido em B é uma verdade por vacuidade. Por quê? Alguém sabe, tem alguma ideia de por quê? Eu acho que é porque o vazio está contido em todos os conjuntos, né? Só que não dá... É um nada dentro de tudo, né? Então, dentro de alguma coisa, hein? Aí não dá para você provar com elementos que ele está lá. Não sei, será isso? A única coisa que eu me recordei foi que eu posso colocar todo elemento que eu quiser dentro do conjunto vazio. Tipo, o conjunto vazio tem tal coisa. Mas a gente não vai saber se tem, né? Porque ele é conjunto vazio. Você pode falar o que você quiser dos elementos do conjunto vazio. Não é que você pode colocar o elemento dentro do conjunto vazio, senão ele não vai ser mais vazio. Mas você pode falar o que você quiser de todos os elementos do conjunto vazio. Você não pode falar que existe um elemento no conjunto vazio, que senão é falso, porque não existe.
Você não pode, se você colocar elementos dentro do conjunto vazio, ele deixa de ser vazio. Mas você pode falar o que você quiser sobre todos os elementos do conjunto vazio. Ah, tá, entendi. É sutil, porque depende, o verbo aqui, a palavra, ela vai ser fundamental para dizer o que é verdadeiro e o que não é. Eu entendi, eu achei interessantíssimo. Eu acho que entendi, na verdade, né? Mas é tipo aquela mentira que não dá para você desmentir, né? Não. Né? Tipo assim, não, tem um cara que eu conheço que ele tem 3 braços, ele tem 7 metros de altura, e não sei o que, você fala tudo, mas se você não mostrar, aí não vai dar nem para falar que é mentira, nem para falar que é verdade. Então, é uma verdade, tem que acreditar, porque, no caso, eu penso assim, né, no caso dos elementos vazios, quando você do conjunto vazio, tipo, pode se falar tudo, mas não dá para falar nada. Isso. Mas, ó, antes de eu mostrar esse, fala mais um exemplo. Tenta achar mais um exemplo antes de eu passar para o próximo. Sem ser esse exemplo do cara. Tenta falar um exemplo que é uma. Só que você falou uma coisa assim, mentir, né? O problema é que você não vai estar mentindo, você vai estar falando a verdade. Eu falo o problema assim, brincando, porque o ponto interessante da verdade e vacuidade é que você não vai estar mentindo, você vai estar falando a verdade, pelo menos matematicamente. Você saberia dar um outro exemplo? Porque, cara, você fala uma pessoa, né? A pessoa existe, né? Então dá um exemplo de alguma coisa que não exista e que você possa falar o que você quiser. Se você pensar, tiver uma ideia agora, né? Ou qualquer outra pessoa. Mas pode falar, Pedro. Você... A Fernanda disse aqui. Não. Ela disse Deus. ela já deu. Ela não quis dizer porque ela acha que não era verdade, não era isso. Mas eu penso por exemplo, num acontecimento, será? Quando você vai contar alguma coisa para alguém, por exemplo, ali na esquina tá pegando fogo. Ou tipo, quando você. Não, essa não. Quando já aconteceu, assim, sabe? Alguma coisa, nossa, aconteceu tal coisa em tal lugar, você tá contando uma história para alguém, assim, sabe? Sei, não, também não é. Não é porque... Não tem como voltar lá para provar a pessoa que tá ouvindo, então, tipo, não tem elementos para provar daquilo que eu vi. Não, toma cuidado, tudo bem. Agora você usou a palavra elementos, mas com outro significado, né? Mas não é isso, porque o fato de você conseguir provar ou não vai depender de uma série de fatores. E isso não é verdade por vacuidade, tá? Tem uma coisa na matemática, até que o Gödel, que descobriu, é chamado Teorema da Incompletude de Gödel. Uma coisa, só que assim, até que, supostamente, pelo menos no meu entendimento, não tem a ver com isso que eu estou falando, da verdade por vacuidade, mas é que você falou algo sobre não dá para provar. As coisas que não são prováveis, demonstráveis, existe um teorema matemático do Gödel provando que existem coisas que não são demonstráveis. Chama Teorema da Incompletude de Gödel. Para mim, é um dos teoremas mais importantes da matemática toda. Eu já estudei, eu já fiz um pouco de pesquisa sobre, e vou estudar mais, fazer mais, porque eu quero entender o que tem além do teorema de Gödel. Mas tenta alguém mais. Fala algum exemplo de uma verdade por vacuidade, antes de eu mostrar o exemplo do livro, tá? Só como um exercício pedagógico. Eu vi um exemplo aqui, né? Na verdade, não é meu esse exemplo, eu achei aqui. Que é pegando numa sentença, tipo, todos os telefones na sala estão desligados. Mas como é um conjunto vazio, então não existe sala, né? Todos os telefones na sala estão vazios, então não existe sala. Mas a sentença pode ser verdade. E temos outra que é todos os telefones na sala estão ligados. Uma é desligados, outra é ligados. Só que ainda assim tem um conjunto vazio, então não tem sala. Por vacuidade, poderia acrescentar só a conjunção, o E, né? Que é o Ezinho. Aí todos os telefones na sala estão ligados e desligados. Eu vendo esse exemplo, eu pensei muito na superposição de partículas lá, daquelas teorias que... É verdade, lembra muito... Foi isso que eu pensei. Todos os telefones na sala estão ligados e desligados. Isso é uma verdade, dentro, né, levando em conta que
tem um conjunto vazio. É muito interessante isso que você falou, muito interessante. Eu vou comentar. Agora, só uma coisa, essa sala que você falou, assim, só que tem que dar uma complementada nesse exemplo, porque é o seguinte, aqui eu estou no meu escritório, eu tenho um telefone aqui, e ele está ligado. Então, a verdade por vacuidade, você falou um negócio interessante, porque você falou, não existe sala. Sala existe, e várias, né? Toda casa praticamente tem uma sala. O que pode acontecer é não existir nenhum telefone na sala, naquela sala. Você pega uma sala que não tem nenhum telefone lá dentro, certifica que não tem nenhum telefone, aí você fala isso. Todos os telefones daquela sala estão ligados, verdade. Ou então, todos os telefones daquela sala estão desligados, tá verdadeiro. Agora, tem 2 pontos interessantes do que você falou. Um é que quando você falou não existe sala. Quando você fala não existe sala, porque a sala, ela está fazendo o papel do conjunto, entendeu? Então, quando você fala não existe sala, você está querendo dizer não existe conjunto. E aí entra numa ramificação, talvez, da verdade por vacuidade, que seria... Eu não sei, eu teria que pensar. Se não existe conjunto, dado que, né? Assim, suponha que não existe conjunto. Todos os elementos daquele conjunto são alguma coisa? Porque você deu uma mexida no sistema, não, porque aqui você está falando dos elementos de um conjunto. O conjunto existe, tem até dá para provar. Não sei se dá para, desculpa, não sei se dá para provar ou se é um axioma, que o conjunto vazio existe, eu acho que é um axioma. Só que você tirou o conjunto. Eu preciso pensar. Fala, Pedro. Não, Bruno, você pode concluir o raciocínio. Não, já concluí. Não, a conclusão é que eu preciso pensar. A gente vai conversar mais sobre isso, mas eu vou ver se eu consigo falar isso. Porque eu pensei mais um exemplo esquisito. Uhum. O cérebro do X-Men. Lembra o cérebro do professor Xavier? Conhece? Lembra? Não, eu não era dessa época, não. No X-Men, o cérebro é uma sala vazia e ele coloca um capacete que, na verdade, ali dentro daquela sala, eles se encontram em muitas situações, pode acontecer ali dentro de uma sala vazia. Então, acontece muita coisa, vê-se muita coisa, mas quando desliga a máquina, é uma sala vazia. Certo. Então, tipo, o cérebro, chama cérebro, que é tipo, a gente tem tudo lá dentro, eles conseguem enxergar como fazer a missão, eles conseguem bater papo, fazer treinamento, mas quando desliga, não era nada, na verdade, nunca teve nada lá dentro. Então, quando eles falam, tem tal coisa, tem, não tem, tal coisa lá dentro assim, não é, aí vem um meteoro, aí vem um carro, aí quando você vê, na verdade, não era nada, era uma sala vazia. Entendi. É uma analogia, um exemplo bom, porque você está falando uma sala que não tem nada e que eles transformaram em várias sentenças dizendo das propriedades daqueles objetos, que não tem nada, que não existem. Né? Eles dizem que acontecem muitas coisas, mas no final das contas não aconteceu, porque não tinha nada, eles vivenciam coisas. Eu acho que a confusão veio porque eu falei que não tem sala, mas na verdade tem sala, só que ela é vazia. Não, pois é. Não, então. Pois é. Ó, isso que o Pedro falou, então, muito interessante. Aliás, esse vácuo que o Pedro falou, vou chamar de vácuo, que é o vácuo. Você pode fazer referência ao vácuo quântico, na física mesmo. No espaço-tempo, o vácuo quântico, porque classicamente não tem partícula mesmo. Agora, quanticamente, tem um turbilhão de partículas virtuais sendo criadas e aniquiladas com energias altíssimas num período muitíssimo curto. Enfim, é um turbilhão que acontece no vácuo quântico. Então, você não pode falar que no vácuo quântico não tem nada, porque tem. Então, eu sempre faz tempo, desde que eu já sei faz tempo sobre esse vácuo quântico, e quando eu me deparei com
verdade por vacuidade, eu fiz essa relação de um vácuo quântico da física com a verdade por vacuidade, porque eu falei, você pode afirmar tanta coisa sobre os elementos do vazio que fica análogo, entendeu? Ao que está acontecendo no vácuo quântico. E, aliás, até por talvez sugerir uma lógica não booleana, que eu estou chamando, que seria um verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, esse exemplo do Pedro é muito pertinente, e o do Marx também, porque quando agora o Marx ele falou, não, estou querendo dizer que não, que existe sala. Tá, não, legal, aí o seu exemplo fica perfeito, corretíssimo. Agora, eu achei mais legal ainda se você pode afirmar, por exemplo, na verdade, por vacuidade, conjunto vazio, o conjunto existe. E você pode afirmar sobre os elementos desse conjunto. O conjunto existe, não existem os elementos. Mas se você pode afirmar verdades sobre elementos que não existem, por que você não poderia afirmar verdades sobre um elemento dentro de um conjunto que não existe? Que é essa sala que o Marx falou que não existe, entendeu? É uma outra coisa. Isso é bem estranho, professor, mas é interessante. É muito interessante, porque... Esse papo tá bom demais. Então, por isso que eu quis prosseguir com a verdade para a faculdade, para a gente finalizar a semana. Você vai ver, vocês não vão querer mais ver série também, vão querer só estudar matemática. Mas aqui, quando passa alguém aqui, ouve esse papo aqui, e tá indo além, lá na aula de teoria dos conjuntos dos restos, né? Uhum. 3 mais 5, 2. Porque, sabe quando tem essa resposta do conjunto resto? Que aí, porque era tipo, vai até, né? Vai até o 6, né? O conjunto vai até o 6. Então, 3 mais 5, aí, tipo, passa do 6 e volta pro 0, 1, né? Se tiver o 0. Não é assim que conta no conjunto vazio? No conjunto vazio, não. No aritmética modular. É isso que você está falando, aritmética modular, que é a aritmética do relógio, né? Então, assim, 15 horas mais 12 horas, ou seja, 3 horas mais 12 horas, 3 mais 12 continua dando 3. Ah, não, 3 mais 12 é 15? Não, é 15, mas... A gente fez isso na sala de... A gente não, né? A Fernanda fala da teoria dela, a teoria dela era assim, aí o professor começou a fazer em voz alta, todo mundo junto. Aí o povo da pedagogia passa e fala, meu Deus, esse povo da matemática não sabe nada. Não, é muito louco. A gente, física e matemática, estuda umas coisas assim que... Por isso que o pessoal brinca que a gente é doido, porque são coisas diferentes. Eu acho da hora demais. Nossa, nem mas alguém, deixa eu ver aqui, você deu... não, tá gravando, eu vou dar uma piada, mas tá gravando, é muito sem graça, eu vou contar depois que não estiver gravando. Eu já tô sorrindo. Tô curioso já. Quem que acredita em... Alguém já viu unicórnio? Já. Não, sem estar alcoolizado, né? Isso, professor. Que isso? Eu vi na camiseta da menina outro dia. E vi várias vezes no sinal na internet. Já vi muito unicórnio, não tava vendo. Não, você viu o desenho do unicórnio. Eu tô falando o animal unicórnio. Eu tenho que falar completo também. O animal unicórnio, aquele que tem um chifre. Isso, um chifre eu já vi só. O unicórnio do meu malvado favorito também, é muito bom. Ele é o melhor dos unicórnios. Que é o bode que tá só com chifre, que caiu o outro, né? Esse aí deve ser uma variação do unicórnio, né? Mas é um unicórnio, tem só um chifre, é um unicórnio. É verdade. Então, alguém já viu de verdade um animal? Não. Não. Conta a piada, vai. Hã? Não, a piada, peraí, deixa eu... Não era piada. Não, a piada não é muito sem graça. Eu conto depois no Eu pensei que você estava perguntando sobre o unicórnio e ia contar uma piada a respeito do unicórnio. Não, sabe o que é legal? É que esse exemplo do unicórnio está no livro. Está no livro How to Prove It. Então não é para você ver como é real isso. Não o unicórnio, né? Mas olha só. Se ele afirmar
Agora o unicórnio que eu estou falando, você pensa assim, no animal, unicórnio, um animal, né? Não na figurinha, no desenho de unicórnio, no animal. Então, todos os unicórnios são violeta. Então, todos os animais unicórnios, são violeta. O 6 pode ser representado para todos os x pertencentes a P de x, sendo A o conjunto de todos os unicórnios. Então, você faz o conjunto A e coloca todos os tipos, variedades, tamanhos de unicórnios lá dentro. E P de x é violeta. Ou seja, x é um dado unicórnio. Mas se você está variando para todos, então você está afirmando para todos os elementos de A, P de x é verdadeiro. Ou seja, para todos os unicórnios, todos eles são violetas. Como não existem unicórnios, o A é o conjunto vazio. E o 6 passa a ser uma verdade por vacuidade. Então, esse é um exemplo bem prático, que para você ver que está no livro, não foi um exemplo que eu inventei, né? É um exemplo que está no livro. Ou seja, é um exemplo validado, que ele utilizou como exemplo para mostrar o que é uma verdade por vacuidade quando você traz para a prática. Agora, pode perguntar, comentar, tal. Se quiserem, esse comentário 11 é um comentário meu, tá? Eu não sei se nesse livro eu não vi, mas eu acho que depois que eu escrevi isso, eu vi em outro livro. Vamos fazer a tabela verdade aqui embaixo mesmo, só para o caso em que A é falso. Quer dizer, tem dois casos aqui, né, em que ele é falso. Ou ele pode ser verdadeiro, ou ele pode ser falso. Então, o caso que esse aqui dá verdadeiro. Não, esse aqui também dá verdadeiro. Então por isso que tanto faz. Ambos são verdadeiros, né? Vocês concordam? Então, tá para a verdade. Se A, então B. Se o A for falso, falso. Tanto faz se o B é verdadeiro ou falso, mas a condicional é verdadeira. Então, por isso que está falando aqui, ó. Sempre que o A é falso, você tem uma verdade. E aí eu estou dizendo, eu acho que eu que escrevi, tá? Mas se vocês virem isso no livro, é melhor ainda, porque eu também tenho a impressão que eu li em outro livro. Você está dizendo assim, quando você fala, essa verdade está relacionada com se A, então B, nos casos em que A é falso, porque você fala, quer ver? Deixa eu ver como é que eu... Tem até tem paradoxos, tá? Que trabalham com essa questão aqui. Então, se eu uso um que eu criei, não é o melhor, mas também não é o pior. Eu falo assim, se eu voasse, eu seria Deus. Esse se eu voasse, está no A. Então, eu seria Deus. Então, se eu... De repente, Então, aqui, se eu voasse, eu seria Deus. Você vai falar... não precisa nem olhar para se o B é verdadeiro ou não, né? Eu não sou Deus porque eu sou humano. Então, eu sou Deus é falso. Mas, digamos que poderia ser... outra coisa, né? Mas como seja, tá? É falso, que se eu voasse assim, eu falo pular e voar, entendeu? Não pegar um avião e voar. Como é falso, eu voo? Não, é falso. Então já é uma verdade por vacuidade. Porque, agora, teria que só pensar melhor como que traduzir isso para conjunto, né? Porque... Talvez falar assim, o conjunto das pessoas que voam e não vai ter ninguém lá dentro, entendeu? Então, mas no meu entendimento, então está relacionado a essas duas coisas, né? Essa parte, com isso finaliza, tá? A parte de verdade por vacuidade, tanto a parte teórica quanto a parte de exemplos que a gente viu hoje.